Boa noite, pessoal. Bem-vindo a esse espaço Conversando com Paulo Abrão. Aqui é um espaço que nós vamos ter todas as quintas-feiras à noite. E nós vamos trazer pessoas aqui, vamos trocar ideias, conversar, fazer um bate-papo sobre os mais diversos assuntos. Quinta-feira passada, eu postei um vídeo onde eu anunciava que sou pré-candidato a vereador em Cachoeirinha. Então aqui nós vamos trocar ideias, as pessoas vão me conhecer. E nada melhor do que a gente começar trocando ideias, trocando conversas com a minha esposa, a Anne, que está aqui comigo, no qual estamos casados, vamos fazer 12 anos de casados agora em setembro, dia 6 de setembro. E trouxe ela aqui para a gente falar um pouco sobre família, que é um assunto que muitas vezes as pessoas não falam, mas nós queremos aqui conversar e falar um pouco disso. Então, Anne, te apresenta aí, meu amor. Eu sou Anne Abrão, esposa do Paulo, e como ele falou, nós estamos casados há quase 12 anos. Temos 2 filhos, a Manuela e o Miguel. E contando rapidamente assim sobre nós, sobre a nossa história, a gente se conheceu no trabalho. A gente trabalhava no centro clínico e eu trabalhava na recepção e o Paulo trabalhava lá também. E eu até brinco que quando eu conheci ele eu achava ele muito antipático, porque ele passava reto e nem cumprimentava, mas é porque ele era um homem sério. E aí depois, né, a gente começou a se conhecer, nos conhecemos numa despedida de uma dentista, né, colega dele. E depois de lá, a gente começou a conversar, ele me adicionou no Orkut, meu Deus, na época do Orkut, me adicionou e a gente começou a conversar, começamos a conversar por MSN, olha só, né? E aí, depois a gente começou assim a conversar e aí ele queria namorar, né? E primeiro eu não quis, fui durona. E depois, né, ele foi conquistando e aí a gente iniciou o namoro. Nós namoramos 1 ano e quando fechou 1 ano de namoro, nós nos casamos. E algo que eu sonhei, que ele sempre sonhou, é que nós queríamos ser pais, né, ter uma família. E juntos a gente foi buscando esse sonho, fomos atrás disso e nós tivemos problemas, né, pra engravidar. E esse foi o primeiro milagre, assim, que Deus fez na nossa vida, na nossa família, foi os nossos filhos. Aí veio primeiro a Manu, que foi um presente, assim, na nossa vida. E depois veio o Mig, que também é o nosso outro maior presente, né. Acho que os filhos são a melhor herança, né, a maior herança. E então hoje somos 4, não somos mais 2, somos 4 e juntos estamos, né, com ele nesse projeto hoje. E também, hoje não só falando de família, o Paulo falou no vídeo que ele foi acolhido profissionalmente aqui em Cachoeirinha. Então conta pra gente o que significa esse ser acolhido profissionalmente. Bom, eu cheguei em Cachoeirinha em 94 e eu havia me formado em Santa Maria em 1990 e vim para Porto Alegre, né, para continuar os estudos, trabalhar, enfim, né, que a gente imagina quando se forma. E ali em 94, na época, né, eu abri os classificados da 0 Hora, que ainda era impresso, e ali tinha para alugar um consultório. Talvez algumas pessoas de Cachoeirinha lembrem, a doutora Débora Moreira, estava parando de trabalhar, e eu aluguei o consultório dela. A partir dali, comecei a ter clientela, comecei a me fixar em Cachoeirinha, vinha trabalhar todas as tardes. Eu trabalhei como empregado, então em 96 eu comecei no Centro Clínico Gaúcho. O Clínico Gaúcho na época ficava na Imbuí, e ali eu comecei como empregado.
E no Centro Clínico Gaúcho eu desenvolvi uma carreira, foram 16 anos de trabalho na empresa. Eu comecei como dentista, passei a auditor, depois a coordenador, fiz uma carreira. E ali, nessas clínicas que eu trabalhei também na Policlínica Central, e na época, o Dr. André Berlitz, que hoje também é dentista, hoje é meu colega na prefeitura, um dia ele me disse: Paulo, abriu concurso na prefeitura de Cachoeirinha, vamos se inscrever? Eu disse: vamos lá, vamos se inscrever. Me inscrevi, passei no concurso, em 97 fui chamado. Então foi aqui que eu desenvolvi profissionalmente, né? Eu tive um consultório particular, né, que era um trabalho de iniciativa privada minha. Fui empregado numa empresa e trabalhar no setor público. Tanto na empresa Centro Clínico Gaúcho quanto na prefeitura eu desenvolvi o lado da gestão. E aí foi um outro viés que eu descobri em mim. E todo esse período, nesse período que eu cheguei, fui profissionalmente me relacionando mais com a cidade, acabava trabalhando sábado. Eu entrei na prefeitura fazendo plantão aos domingos, então eu praticamente vivia todos os dias que eu só ia dormir em Porto Alegre. Então eu já não tempo de vir morar em Cachoeirinha, né? Resolvi vir morar. E aqui foi a cidade que eu consegui, então, profissionalmente desenvolver todo o meu trabalho, todo o meu potencial. Então eu sou grata a Cachoeirinha. Eu tenho, digamos isso, uma dívida com a cidade. Foi aqui que me conheceu, então mais grata ainda. A Michele tá dizendo pra te não revelar a idade, Paulo. Obrigado, Michele. Obrigado pela dica, mas não tenho problemas com a minha idade, graças a Deus. Mas então eu desenvolvi profissionalmente aqui, e aqui eu tive o meu lar. Eu tive o meu lar, que quando casei com a Anne, a gente teve os filhos, né? A Manu, o Miguel. E o Miguel, ele assim, a gente compara as fotos, quem me conhece sabe que eu já até postei no Facebook. O Miguel é muito parecido comigo desde criança, desde bebê. A gente faz essa brincadeira e ele é muito igual a ele. E o Miguel, ele tinha 1 ano e meio, né? Ele desenvolveu a questão do autismo, né? Que nós acabamos descobrindo. E aí teve essa nova descoberta na nossa vida como família, né? A gente sabe que a gente teve bons e maus momentos, né, por essa questão. Mas eu gosto assim que a gente possa também falar um pouco dos bons momentos. Eu queria que tu revelasse tanto da Manu quanto do Miguel, o momento que tu gostou, que tu foi feliz assim, com alguma coisa que eles passaram pra ti, que o Miguel passou pra ti. Mas então, minha avó, primeiro vamos dar um oi pra Vanessa, que está assistindo a gente aí na live. Bem-vinda. E a todos que estão assistindo também, né? E a respeito, assim, das crianças, né? Sempre o meu maior sonho, como eu falava, foi ser mãe. E eu lembro que quando eu me imaginava mãe, primeiro eu sempre me imaginava mãe de uma menina. E aí veio a Manu, né? Eu pude realizar todos os sonhos de mãe, de enfeitar cabelo. A minha maior alegria é que a Manu nasceu assim, olha, com uma peruca de tanto cabelo. E eu podia fazer chuquinha até nela bem novinha. Mas a Manu, ela trouxe muitas alegrias. Ela é uma menina, quem conhece, né? Uma menina muito especial, com um coração maior que ela. E eu acho que eu tenho muitos momentos assim para me orgulhar. Mas um especial foi esse ano passado, na escola. Ela teve que fazer uma apresentação. E nessa apresentação eles tinham que contar a história de um livro. E a professora até me disse que deu o maior livro para ela, porque sabia que ela ia conseguir passar aquilo. E ela contou toda a história sem ler o livro, ela contou a história sozinha. E o mais interessante foi que ela se colocou na história, ela se colocou como personagem quando ela estava contando a história. E o que chamou a atenção é que a história era de uma menina que
foi morar no final do arco-íris. E ela fez uma festa e convidou todos os planetas. E o único que não foi o planeta Terra. Porque a roupa da Terra estava rasgada. E nessa história, então ela falava a respeito das pessoas não cuidarem do planeta, das pessoas não cuidarem dos animais. Esse foi o significado da Terra ter a roupa rasgada. Mas a Manu, ela teve um entendimento também de que o que rasgava a roupa da Terra era a maldade das pessoas e a falta de amor, de sinceridade. E ela falou isso na apresentação dela. E o que eu me emocionei, que quando a professora me contou, assim, ela ficou muito emocionada, foi que ela encerrou a história pedindo para os colegas orarem pelo planeta Terra e pelas pessoas. Então, me encheu de orgulho, né, como mãe. E do MIG, eu teria tantas coisas também para falar, como Paulo falou, nós nos deparamos com 1 ano e meio, com um diagnóstico de autismo, e eu sempre digo que eu aprendi a ser mãe de uma maneira diferente. Mas com tanto amor, né? Com tanto amor e com tanto aprender. E de todas as coisas que eu aprendi com o Miguel, mesmo sem ele dizer uma única palavra, porque ele ainda não fala, mas ele já nos ensinou tanto, foi o amar sem esperar nada em troca. Foi amar incondicionalmente. E isso foi algo assim que ele me ensinou muito, que ele me ensinou a não esperar mais do que as pessoas podem dar, me ensinou a celebrar pequenas coisas como grandes conquistas, porque às vezes uma coisinha que ele faz, a gente faz uma festa, e eu vi o quanto ele me ensinou a ser um ser humaninho melhor. É isso. Tem uma pergunta aqui da Rosilane, justamente isso, né? Como é que foi para vocês, como pais, receber esse diagnóstico? Bom, a Rosilane então está perguntando aí sobre essa questão. E eu quero dizer assim, do que a Anne falou, com a Manu, o que eu mais me impressiono com a Manu, que a Manu ela é muito, ela é passional, ela chega, pai, eu te amo! Aí já chega abraçando, já quer beijo, já quer carinho. E isso é muito legal. Que a Anne comentou antes aqui, para mim ser pai, eu tive que inclusive fazer uma cirurgia, né, porque a gente não conseguia engravidar. Então eu quis muito ser pai, né? E a Manu, eu vejo hoje que agora que nós estamos mais em casa, esses dias passou um filme que a gente foi no cinema e ela olhou assim, pai, vamos assistir de novo? Eu disse, vamos. E quando acabar isso tudo, vamos de novo no cinema, que ela lembra das coisas que a gente faz junto e ela gosta. Então essa relação pai e filha, isso pra mim foi, assim, cada vez que ela fala uma coisa assim, que ela se lembra de algo que a gente fez junto, eu fico muito feliz. E com o Miguel, Rose, receber o diagnóstico não é bom. Não é horrível, cai o chão. Eu, inclusive, muito comentei com algumas pessoas que a primeira situação assim que eu pensei como pai, como alguém que dá um sustento na família, é pensar o que vai ser do meu filho quando eu me for. Acho que todos os pais pensam isso, né? Mas a gente vai aprendendo, e como a Anne diz, toda pequena conquista do Miguel para nós, ela é muito legal, muito bom, a gente fica muito feliz. O ano passado a gente ficou muito feliz que ele aprendeu a soprar a vela no aniversário, né? São pequenas conquistas que a gente Esse ano ele nem deixou a gente cantar parabéns, já que ele queria soprar a vela. E aí isso traz felicidade pra gente, mas a gente vê que nisso tudo Deus ainda preservou ele, porque ele é um menino autista que aceita o abraço, aceita o beijo. Aliás, ele gosta disso. Então a gente vê nessa troca de carinho o quanto ele nos ama. E a gente fica feliz. É claro que a gente sabe que cada dia é uma conquista, que a gente tem que ir ensinando ele para que ele tenha a sua independência. Até o ano passado ele entrava no banho de roupa e tudo. Agora ele já sabe
já sabe tirar a roupa e entrar no banho, ligar o chuveiro. Toda hora, inclusive, mas ele sabe. E estamos agora num processo de ensinar ele a se ensaboar. Então, cada conquista a gente celebra. Eu também fico muito feliz que agora sai um papai meio atravessado, mas a gente nota que é o que ele quer falar, né? Que ele já, esses dias, expressou não, balançando a cabeça, que ele já entendeu isso. Então, são pequenas conquistas que a gente vai tendo. E nisso tudo, nessa nossa vida, então, a Anne sempre apoiou todos os meus projetos desde que a gente casou. Ela sempre teve, inclusive nas pequenas batalhas que a gente tem no dia a dia, ela sempre esteve do meu lado. Ela também tem os projetos dela, que eu também como marido vou dar sempre o apoio, né, que quiser. E a gente tem trabalhado isso, nós dois, no sentido de que se a gente tem uma família onde a gente tem um filho especial, a gente tem os problemas e a gente vai ter que um ajudar o outro, seja no que for, seja na dificuldade que vier. E isso tudo, nessa questão da nossa família, tu não queria, mas eu queria que tu desse uma palhinha assim, diz aí teu Instagram para o pessoal te seguir. Qual é o teu Instagram? É Anizinha Abrão, né? Meu Instagram, o Face é Anne Abrão, acho. E a Anne trabalha, né, com maquiagem, com a beleza, com a estética. A maioria das coisas que eu tenho, quando fala de imagem, eu pergunto para ela. Né? Então ela tem me ajudado muito nisso tudo. E essa concepção que a gente traz de ter um filho autista e mesmo assim nós tratar isso no Facebook, tratar aqui nesse momento, a gente conversou no início, que nós não ia esconder o Miguel, que o Miguel é um filho especial, mas ele é um filho que para nós traz muita alegria. E cada conquista dele a gente vai celebrar e vai tentar dividir com quem é feliz com a gente. Eu acho legal assim falar que, como ela perguntou, né, como foi quando a gente descobriu, foi doloroso, né? Eu acho que a gente idealiza um filho, vai ser isso, vai ser aquilo. Tu nunca vai pensar, ele vai ser autista, né? Mas, sim, ele veio para nos ensinar muito, como eu sempre digo. Mas o Mig, algo que ele realmente assim trouxe para nossa vida, como eu falei, que ele nos ensinou a amar mais, né, e a amar de uma maneira diferente. Eu digo que tem coisas que nós vivemos e tem um olhar que nós aprendemos a ter e foi com ele. Porque eu digo assim, que eu nunca conheceria a dor dessas famílias que têm um filho especial, porque realmente as pessoas às vezes olham pra mim, muitas pessoas já me falaram, pensam, tem a família perfeita, tem a vida perfeita. Ninguém tem, nem nós. Nós também não temos. Não existe, né? Existem pessoas lutando para dar certo, para fazer dar certo. E nós assumimos tudo isso com relação ao Mig. Nós começamos a olhar e a conhecer outras famílias e a nos relacionarmos com outras famílias que têm tantas e muito mais dificuldades às vezes do que a gente. E a gente aprendeu a ser solidário com a dor do outro. E que muitas vezes passa despercebido. Eu lembro que às vezes a gente sofre muito preconceito. As crianças autistas sofrem demais, as pessoas, né, dentro do transtorno sofrem. E eu lembro assim que as famílias muitas vezes eles diziam, poxa, as pessoas não conseguem ver. E eu penso assim, eu até falei uma vez, eu disse, mas quando a gente não vivia isso, muitas vezes a gente também não entendia. Passava tão despercebido. E eu creio assim que Deus permitiu que vivêssemos isso para que nós conseguíssemos olhar também para a dor do outro, né? E aprender tanto como a gente tem aprendido com o Miguel. E mais do que ser pais, a gente tomou isso como missão de lutar junto com tantas outras famílias também pela inclusão, por tudo, né?
relacionado ao autismo, relacionado às dificuldades que eles enfrentam, e juntos com essas famílias nós conseguimos muitas coisas. Então eu vejo assim que nós transformamos a nossa dor numa missão. Exato. E, como a Anne falou, a gente conheceu outras famílias. Essas famílias fundaram a Associação Paz e Amor. Então dá um recado também. Sábado agora tem feijoada da Associação Paz e Amor. Vai lá no Face, onde tem como adquirir o convite. Vocês vão estar ajudando a associação que transformou em Cachoeirinha isso, né? Famílias apoiando umas às outras. E a gente quer deixar aqui o convite para vocês participarem, né? Essa feijoada, você compra o convite, você vai lá, pega e leva para casa. Que é em prol da construção da sede, né, da associação. Exato, a construção que está sendo ali no Parque da Matriz. E você vai estar ajudando a Associação Paz e Amor para ela adquirir a sua sede. Ela já está em construção, né? Ela tem já, estamos querendo fazer uma previsão da inauguração. Então passa lá, olha o Facebook, curte o Facebook lá da página da Associação Paz e Amor. Compra o convite. Compra o convite. E aí você vai estar ajudando uma causa. E eu queria deixar aqui então um agradecimento a todos que estão escutando essa live. Queria perguntar aí para a produção se tem mais alguma pergunta, que alguém fez alguma pergunta. A Daiane de Oliveira está dizendo que por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Obrigada. E a Mia Rodrigues, ela disse assim: olá, boa noite, sou uma especial e gostaria de saber do senhor qual o seu projeto para políticas públicas na área da saúde e educação das pessoas especiais. Bom, primeiro, a Daiane, ao lado de um homem tem sempre uma mulher, né? E a minha esposa é uma grande mulher. Eu reconheço isso de público, porque muitas das coisas ela me incentiva e ela me mostrou um outro caminho. Com relação às políticas públicas para a inclusão, a gente tem várias propostas. A gente inclusive vai ter esse tema, até eu creio que, acho que talvez semana que vem já seja esse tema, a inclusão. As políticas públicas para a área da inclusão, elas perpassam por várias áreas. Tem a saúde, tem a educação, tem a assistência social, tem a questão das obras, né, para fazer, por exemplo, a questão de vaga para pessoas com deficiência. Então ela é um assunto muito vasto, mas é um assunto que a gente vai tratar aqui na questão da inclusão. Vamos também tratar questões que sempre tem muitas dúvidas, que são questões jurídicas a respeito da inclusão. Isso há muitas dúvidas, as pessoas têm muitas dúvidas. A gente, quando não conhece e começa a conhecer, tu vê que existe a gente tem que buscar essa informação correta. São várias questões que a gente vai tratar aqui. Com relação à questão, vamos dizer assim, mais específica da saúde, que é uma relação, é algo que eu trabalhei, eu fui 3 anos secretário de saúde. Eu queria citar um exemplo do que foi feito, um pequeno exemplo, tá? Só para a gente situar coisas que podem ser feitas. A gente fechou um convênio com uma escola de Libras. E essa escola pôs estagiários à disposição da Secretaria de Saúde para ajudar nas consultas de pessoas com deficiência auditiva. Isso trouxe para as pessoas uma possibilidade de explicar melhor o que estava sentindo para o médico. E o que mais me marcou foi que a primeira pessoa que consultou era uma menina. Eu já não lembro bem a idade, mas ela já era mais 18, 16, por aí. E ela nunca tinha ido a um ginecologista e não consultava há muito tempo, pela dificuldade de ser entendida. Eu, como profissional dentista,
atendi pessoas com deficiência auditiva e a dificuldade era imensa. E Libras não é algo que esteja assim no currículo de das universidades, à disposição como uma disciplina obrigatória. É muito da pessoa. Então foi algo pequeno, mas que traduziu uma qualidade muito grande para quem pôde consultar. Então são essas ações, são ações bem pensadas, ações articuladas, que a gente pode fazer muita diferença. Mas isso eu posso dizer para vocês que mais adiante a gente vai estar debatendo isso, vai estar conversando. As pessoas que se identificam com isso podem apresentar propostas, porque a gente, como a Anne disse, a gente só começou a entender a questão do autismo porque a gente começou a viver. Quem mais vai poder dizer o que vive, senão quem está com essa questão? Então as pessoas podem também levantar, fazer perguntas, questionamentos, mas a partir de agora cada live vai ter um assunto e a gente vai poder conversar muito sobre isso. Então, ok, produção? Tem mais alguma coisa? Não, só a Gislene Zeizin. Diz que tu tá linda, Anne. Obrigada. Tá, mas antes a Michelle elogiou, Anne, que o Paulo tá muito bem hoje e o elogio é pra ti também. Então, quer se despedir? Então, agradecer a participação, né? E assim como o Paulo falou, a gente aprendeu sobre o autismo vivendo. Então, é Mia, né, que fez a pergunta. Isso. Que ela tem acesso, né, a conversar com a gente, de repente dar ideias e perguntas. Eu acho que sempre tem muito a acrescentar, de repente as tuas ansiedades tu pode trazer pra gente conhecer, né? Pro Paulo tá trabalhando em cima disso que tu pode acrescentar. E é isso, né? Deus abençoe a todos, obrigada pela participação. Obrigado, pessoal. Agradecer a todos vocês que ouviram, aqueles que vão ouvir depois, que vai ficar gravado aí no Face. Desejar uma boa noite. Na quinta que vem temos outro assunto. Quero contar com a presença de todos aqui para a gente fazer live. E vocês podem sugerir aí nos comentários o que vocês também querem ouvir. O que a gente pode conversar aqui nesse espaço. Nesse momento é um espaço para ser um espaço descontraído, que a gente possa trazer vários assuntos. Muito obrigado e boa noite.